Graça e paz, uma boa tarde a todos. Que Deus possa estar abençoando a sua vida nesta linda tarde, início de tarde, esse dia maravilhoso, domingo, muito quente lá fora. Venho nesta tarde trazer uma palavra de Deus, palavra essa muito renomada, muito conhecida por todos nós. E eu glorifico a Deus pela palavra, porque a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. E a palavra de Deus, ela tem seus artifícios. Ela serve tanto para exortar como para bater. Mas o importante disso tudo é que a palavra de Deus quer nos colocar de pé, nos levantar. Se você errou, se você falhou, se você escorregou, ainda há tempo. Põe a tua cara no pó, peça perdão e Deus vai te perdoar. Porque não importa o que as pessoas pensem de você, não importa o que as pessoas achem de você, o que importa é o que o Senhor Deus pensa sobre você, sobre o teu ministério, sobre a tua vida. Quero iniciar esta live com esta palavra de Deus, importantíssima, para trazer uma exortação, para trazer uma alegria, uma paz, porque muitas das vezes a gente olha para a palavra de Deus e por falta de entendimento, de discernimento, às vezes a gente fica preso, sem entendimento. A gente fica parado, não consegue prosseguir, porque a gente não consegue discernir ou até mesmo entender o que o Senhor está querendo falar através da sua palavra. É importante frisar que a palavra de Deus, ela tem que ser usada como ela é. Não podemos acrescentar e nem tirar. Lá no livro de Gálatas fala, mesmo que viesse um outro anjo e pregasse um outro evangelho, seria anátema, quer dizer, seria maldito. Então nós temos que entender que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é 66 livros, é do Antigo ao Novo Testamento. O que Deus fala lá em Gênesis, Deus está falando lá em Apocalipse, no último livro da Bíblia. Então, queridos, vamos prestar atenção nessa palavra de hoje. Espero que essa palavra chegue de encontro ao seu coração, assim como a minha vida também. Eu creio que Deus está tratando, porque a palavra primeiro corta no pregador, para depois cortar aí na sua vida. Deus abençoe a sua vida, Antônia Gomes dos Santos, amém? Então, queridos, a palavra que eu tenho nesta tarde é bem conhecida, está lá no livro de 1 Samuel, livro do profeta Samuel, onde vai falar a respeito de Davi. Algo muito importante nos dias de hoje, mas está havendo assim uma falta de entendimento, de discernimento para entender o que Deus tem feito através da sua palavra. Em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo de número 11, não há necessidade de ler todo ou de apregoá-lo todo, mas vamos lá, diz assim, 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 11. Perguntou Samuel, aqui era o profeta, perguntou Samuel a Jessé, acabaram os teus filhos? E ele respondeu, ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, aleluia, manda chamá-lo. Olha que coisa tremenda. Deus está mandando chamar. Deus está, nesta tarde, chamando você para algo importante, para algo que talvez você esteja aí no teu lugar dizendo assim, eu fui esquecido. Deus está dizendo, estou te chamando hoje, estou te chamando agora, nesse exato momento. Vai chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo, aleluia, e fê-lo entrar, glória a Deus. Era ele ruivo, de belos olhos, de boa aparência, coisa tremenda. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois esse é ele, aleluia. Tomou Samuel o chifre de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, preste bem atenção, o Espírito do Senhor, aleluia, se apossou de Davi, aleluia. Então Samuel se levantou e foi para Ramá, foi para o monte. Deus abençoe a tua vida, Valdemir de Souza Silva, amém? Deus seja contigo, meu querido, abençoe a sua família. Então, querido, preste bem atenção, é muito importante esse versículo de Samuel, até mesmo porque sabemos que Deus tinha dado uma ordem, Deus tinha chamado o profeta,
e disse para o profeta Samuel: Samuel, até quando tu terás dó de Saul, tendo-o rejeitado como rei? Enche o teu chifre de azeite e vem, enviar-te-ei à casa de Jessé, o belemita, porque de lá tenho me provido um rei. Deus, ele não estava mais aceitando as atitudes, as ações do primeiro rei, rei Saul, que foi um rei que o povo pediu. O povo escolheu, o povo queria um rei. Deus permitiu, Deus deu essa importância de consagrar um rei. No entanto, Deus mandou Samuel: consagra então Saul. Saul, no começo, estava andando muito bem, no começo começou a fazer as coisas do Senhor, mas depois ele começou a fazer as coisas do Senhor pela metade. Ele deu mais ouvido às pessoas do que a Deus. Aí que está o grande erro. Você tem que dar ouvido ao Senhor. Você tem que dar ouvido à palavra de Deus. A palavra de Deus está falando com você, você tem que prosseguir, seguir com fé, porque sem fé você não vai poder fazer nada. Só precisamos de duas coisas, querido, para vencer nessa vida. Uma é fé e outra é a palavra de Deus. Se você tem fé na palavra de Deus, tudo que você almeja ou que você queira, você vai acontecer, vai se realizar na sua vida. Porque Deus, ele é fiel. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente para sempre. Aí, pastor, eu não estou entendendo por que dessa mensagem. Querido, nos dias de hoje, a gente pode falar de A a Z. Eu não quero citar aqui nome de ministério, nem muito menos nome de pastor. Muito pelo contrário, eu quero apenas falar da palavra de Deus. E eu tenho certeza que a palavra vai de encontro ao seu coração e você vai entender. Hoje, nós podemos ver que existem muitas discussões, há muitas coisas que acontecem, que ocorrem, que estão fora. E eu estava hoje meditando na palavra ali, estava lavando o carro ali embaixo e conversando com Deus, isso não é errado. Eu falando com Deus, Deus falando comigo e eu ouvindo a palavra de Deus. E uma das coisas mais importantes, quando eu olho para o texto de Davi, é que quando Deus escolheu Davi, Deus, muitas das vezes, ele desconsidera costumes e tradições humanas para realizar o seu propósito. Deus não precisa de diagnóstico. Deus não precisa pedir conselho a ninguém para realizar o que ele quer. O certo é que nós olhamos para o primeiro livro de Samuel, nós podemos ver que Deus chama Samuel e manda ungir Davi. Ele não quer nem saber dos costumes, nem nada que estava acontecendo lá na vida de Saul. Deus tinha um projeto, Deus tinha algo, e aquilo teria que acontecer. Então Deus chama Samuel e manda ele à casa de Jessé. No entanto, a Bíblia diz que Samuel ainda indaga, Samuel ainda questiona, Samuel diz: como irei eu? Se Saul souber, Saul vai me matar. Deus fala para Samuel: Samuel diz que você vai sacrificar. E, no entanto, sabemos que Samuel tinha dois ofícios: Samuel era profeta e Samuel era sacerdote. Quando Deus quer usar um sacerdote em determinadas situações, é o sacerdote. Mas existem determinadas situações que Deus vai usar o profeta. E qual é a diferença, pastor? A diferença é que o sacerdote, ele pega as dificuldades, as dores da igreja, do povo, de uma pessoa e leva a Deus. Isso é o que acontecia no Antigo Testamento, é o que acontece hoje. Ele leva a Deus e aguarda a resposta para entregar a resposta ao povo. O profeta não. O profeta recebe de Deus e entrega ao povo. Essa é a diferença. Por isso que há muita briga hoje entre sacerdote e profeta. Só que sacerdote, querido, ele muitas das vezes ele não é aceito. Ele muitas das vezes ele não é chamado para uma pizzaria, para uma festa. Por quê? Porque o profeta, muitas das vezes, ele está sozinho. É ele e Deus. E muitas das vezes o que ele fala, muitos não aceitam. Então, certo é, se você for ler todo o livro de Samuel, você vai ver que Saul não aceitava muitas coisas do profeta. Se a gente for olhar lá no Antigo Testamento também, quando fala-se de Miriam, de Arão e de Moisés, Miriam era uma mulher que Deus usava ela com sonho. Mas ela não aceitava, ela achava que também ela profetiza e Deus falava com ela. E houve aquela confusão, aquela briga de irmã, de sangue, para com Moisés. E eu acho interessante, voltando a essa mensagem, vou dar uma passadinha para você entender, que Miriam e Arão estavam entre si conversando, dizendo: olha, Deus também fala conosco, não só com Moisés. Talvez eles não estavam aceitando a liderança de Moisés, não estavam aceitando como Moisés estava prosseguindo. Só que tem uma coisa:
Você não pode aceitar a liderança, quando eu digo isso, de um homem, de uma mulher que está diante de Deus, na palavra. Eu não estou falando de costume, de uso. Se essa pessoa está diante de Deus, na palavra, você está brigando contra Deus. E quando Deus vê tudo isso, porque a palavra de Deus fala que Deus vê tudo, e Ele ouve tudo, Ele é onisciente, onipotente, onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus viu a situação de Miriam, com Arão, falando de Moisés. Moisés estava numa tenda. E Miriam e Arão, irmãos de sangue, também estavam dentro da tenda. Isso estava entre eles, oculto diante de toda a tribo de Israel. Porém, Deus é assim. Aí é que eu vou entrar agora e frisar. Tome muito cuidado, querido. Nós ouvimos muito isso hoje. Estamos cansados de ouvir por onde nós passamos. Que Deus não envergonha ninguém. De fato, Deus não quer envergonhar ninguém. Deus não vai envergonhar ninguém. Mas Deus, Ele é fiel à sua palavra. As coisas não vão ficar do jeito que está e achar que vai ficar, não, Deus não vai envergonhar, então eu vou fazer assim e acabou. Não é bem assim. Eu posso citar no Antigo Testamento, como também posso citar no Novo Testamento, lá em Atos capítulo 5, quando falamos de Ananias e Safira. Então, vamos entender a palavra de Deus como ela é. Vamos buscar, vamos pedir ao Espírito Santo para nos ensinar discernimento, querido. Não sou contra a teologia. Tenho terceiro ano também de teologia, mas podemos entender o quê? Que a teologia é apenas um conhecimento, é apenas você entender a palavra de Deus. Mas o Espírito é uma coisa que tem que andar junto. Não adianta você estar muito no Espírito e não ter nada de conhecimento. E muitas das vezes você está num conhecimento muito elevado, mas não tem nada do Espírito. E isso mata. A palavra de Deus fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, prestando bem atenção, quando nós olhamos para Miriam e Arão, eles fizeram algo que era contra Moisés. E o que me chama a atenção é que eles fizeram em oculto. Eles fizeram lá dentro da tenda. Deus chama Miriam e Arão para fora da tenda. Olha só, coisa tremenda que Deus vai fazer. Deus vai tirar para fora essa sujeira. Deus vai tirar para fora esse pecado. Porque o pecado não pode ficar dentro da igreja. O pecado não pode ficar no altar. Deus vai arrancar para fora. Esta é a palavra que Deus está dando no meu coração. Deus vai arrancar isso. Então Deus fala assim, Miriam e Arão, vem para fora. E Deus chama também Moisés. Quando os três estão lá fora, a toda a tribo de Israel também está lá fora. Só que eles estão diante do tabernáculo, estão diante ali do Senhor e diante de toda a tribo de Israel. Quando Deus abre a boca, lá, Madai, ou Manaeva, Deus vai agir. Quando Deus coloca a mão, você pode ter certeza, não vai tardar. Deus vai agir. E Deus vai agir por esses dias, por esses tempos. Já está chegando a hora. O nosso Senhor Jesus está voltando. Preste bem atenção no que eu estou falando. Quando Deus fala para Miriam, Miriam, eu não estou dizendo que eu não uso você. Se eu uso você é com sonhos, é através de figura. Mas Moisés não. Moisés é fiel em toda a minha casa. Quer dizer, Moisés era fiel com toda a tribo. Moisés fazia aquilo que agradava a Deus. E é isso que nós temos que fazer. Aquilo que agrada a Deus, não que agrada o homem, não que agrada a mulher, não que agrada a posição, não que agrada por causa do dízimo. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. E aí o que acontece? Miriam pagou o preço. A Bíblia diz que Miriam ficou leprosa. Moisés tentou interceder, porque não é errado você interceder pelo seu irmão, não é errado você pedir para o seu irmão se acertar, não é errado, querido. Por mais que ele erre, a gente tem que procurar, olha, não faça isso, faça assim, errou, vamos orar, vamos pedir perdão, vamos junto, porque isso é o certo. Mas muitas das vezes as pessoas não querem correção. O exemplo é Saul. Saul não quis correção. De todas as vezes que Samuel falava com ele, ele fazia o contrário. Ele diz, não, vou fazer, vou realizar, e chegava lá, não realizava. Está na Bíblia, gente. Está na palavra. É só parar um pouquinho, ler, pedir um discernimento, buscar para você entender. Não há necessidade de muita coisa, não. É simplesmente você abrir a palavra, orar e pedir o Espírito Santo de Deus, que ele vai te dar o discernimento, que ele vai te ensinar. Então, o que nós entendemos aqui? Miriam pecou. Miriam foi contra o seu irmão. Então, Miriam, veio a lepra sobre ela.
Mas é interessante que ela poderia ficar leprosa até muito tempo. Mas por causa de Moisés interceder, ela ficou 7 dias. Quer dizer, Moisés não saiu, não levantou o acampamento enquanto ela não fosse curada. O que eu aprendo aqui? O pecado, todos podem pecar. O problema, querido, é a consequência. A consequência muitos não vão aguentar. Se você olhar para Pedro, Pedro pecou. Pedro negou Jesus 3 vezes, ainda jurou que não conhecia, mas Pedro se arrependeu, chorou e se tornou o quê? O líder da igreja. Era um homem a qual Jesus amava, era um homem a qual Jesus investia, era um homem que quando se converteu, Deus maravilhoso, é um homem que quando recebeu o Espírito Santo, ele fez coisas extraordinárias pelo poder que há no nome de Jesus. Igreja, oh meu Deus, povo de Deus, homens, mulheres, sacerdotes, sejam lá vocês que estão à frente de trabalho, sejam lá vocês adoradores, nós temos que abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos para entender o que Deus está falando. Pedro, então, ele se arrependeu, mas Judas não. Judas teve remorso, foi lá e se matou, foi lá e se enforcou. Por quê? Ele tinha vendido o mestre, ele entregou Jesus. Então ele não teve arrependimento, ele poderia se arrepender. Ele poderia ter chegado e Senhor, me perdoa, eu não queria ter feito isso, mas eu fiz. Porque se você for olhar o texto, vai ver que ele foi lá devolver as moedas, mas ninguém quis saber. E assim acontece nos dias de hoje. Ninguém quer saber de ajudar o irmão. Ele quer saber o seguinte, está errado? Deixa cair, deixa se afundar. E não é bem assim. A gente quer que as pessoas se acertem. É certo que muitas das vezes alguns não se dão. Por isso que hoje existem inúmeras, milhares, centenas de igrejas, de denominações. Querido, eu não acho isso errado. O que é errado é se essas denominações não tem nada a ver com a palavra. Aí está errado. Então eu não vou fechar minha boca por causa disso. Mas se essa igreja está pregando o nome do Senhor Jesus, é a igreja do Senhor. Quando os discípulos chegaram para Jesus e disseram, Jesus, em teu nome, eles estão falando, Jesus, não, deixa ele. No meu nome, ninguém pode falar mal de mim. No meu nome, não, deixa ele. Quando Moisés deu autoridade, quando Deus chamou Moisés e falou assim, Moisés, vou derramar de ti sobre os 70. E ali a Bíblia diz que aqueles 70, eles profetizaram, todos eles profetizaram. E a Bíblia diz então que ficaram apenas 2, Edade e Medade. E alguém viu Edade e Medade profetizando ainda. E correram até Josué, contaram para Josué, Josué corre até Moisés e diz, Moisés, tem alguém lá? Ô minha tia, Deus abençoe a tua vida, Maria de Fátima. Cláudio Silva, pastor maravilhoso, homem de Deus. Queridos, prestem bem atenção. Foram até Josué e falaram. Josué corre até Moisés e fala para Moisés, Moisés, ainda tem medade, tem idade ainda profetizando. Quer que vamos lá e aquietamos ele? Acabamos com isso, Moisés? Não, não. Oxalá, ele disse assim, Oxalá, que quer dizer, quem dera que todos fossem profetas. Então é interessante, querido, é importante a gente entender essa palavra de Deus. Desde o início, quando eu falo aqui de Davi, da unção de Davi, Davi sendo escolhido por Deus, Davi foi constituído, e hoje a briga é esta. Davi foi ungido 3 vezes. Queridos, prestem bem atenção. Não precisa de muita coisa para a gente entender a palavra de Deus. Quem é que ungiu Davi pela primeira vez? Não foi o profeta Samuel? E a mando de quem? De Deus. Foi Deus que mandou Samuel ungir Davi. Então, a primeira unção de Davi, ela não foi, quer dizer, se ela não vale, então vai ter a segunda não valeu, vai ter a terceira. Não. A primeira unção de Davi foi a unção da conquista, a unção profética. 1 Samuel 16:13. No Antigo Testamento, o rei que assumisse um trono sem a unção era considerado usurpador da coroa. Então, o que acontece? Veio a segunda unção 15 anos depois da primeira, que era a unção da capacitação. Preste bem atenção. A unção da capacitação, unção de autoridade real sobre a vida de Davi. Davi sendo reconhecido, foi confirmado que Davi era realmente escolhido de Deus. Olha aí que coisa interessante. E a Bíblia diz mais ainda. Depois veio a terceira unção, aonde Davi foi constituído rei de toda Israel. Essa unção, a terceira unção, se deu
7 anos e 6 meses depois da segunda. Mas essa terceira unção era conhecida como uma unção sacerdotal. Lá em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 3, você vai ver isso aí. Que era quê? A unção do estabelecimento. Davi estava sendo constituído rei de todo Israel. Então, ele precisava, na realidade, a primeira, a segunda e a terceira unção é uma só. A segunda e a terceira só foi uma coisa de confirmação do povo aceitando Davi. A unção que veio sobre a vida de Davi está lá em 1 Samuel 16:13. Foi a unção do profeta Samuel sobre a vida de Davi a pedido de Deus. Então, essa unção é que vale. É igual o batismo. Há um só batismo, um só Espírito. Eu não posso chegar agora aqui e vou consagrar um pastor, aí daqui a pouco o outro fala assim, eu briguei com o pastor, aí ele vai lá na outra igreja, vamos consagrar o pastor, chama ele. Então eu consagro pastor a pastor. Errado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Algumas pessoas perguntam, algumas pessoas ficam sem entender, e às vezes a gente perde muito tempo com essas brigas, com essas faltas de entendimento, com essas coisas que vão entrando dentro do evangelho, e as pessoas ficam perdidas. As pessoas não conseguem enxergar Jesus como Senhor e Salvador, não conseguem adorar, as pessoas não conseguem ir, porque é tanto eu acho, eu quero, eu sou, eu posso, eu faço, o achismo. E a Bíblia nos ensina que o eu sou é o Deus poderoso. Então, o nosso objetivo dentro da igreja é amar o nosso próximo, mas também é de corrigir, é também de exaltar através da palavra. Vamos parar de ficar com esse negocinho. É fácil falar, vamos parar, mas é difícil. Ninguém consegue parar, porque sempre existe essa briga. Porque a igreja X é assim, porque a igreja A é assim, meus queridos. No dia do Senhor, todos daremos contas do que estamos fazendo. Então você, pastor, você, missionária, você, homem, mulher de Deus, que estão à frente de trabalho, pregue a palavra. Ensine a igreja quem é nosso Senhor Jesus. Quer um exemplo? João 14, João capítulo 14, versículo 6. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que nós precisamos é do caminho. Se o caminho é Jesus, vamos andar bem. E nós precisamos da verdade, e a verdade é Jesus. Se a verdade é Jesus, então, querido, não se preocupe com nada. Nós precisamos de vida. E se essa vida está em Jesus, então você está com uma perfeita vida. Por mais que você esteja cansado, por mais que você esteja passando por um problema de enfermidade, de dores, ou seja lá o que for, eu quero nesta tarde, em nome do Senhor Jesus, querido, em nome do Senhor Jesus, que venha sobre a sua vida hoje, agora, nesse exato momento, uma cura sobre o teu corpo, sobre os teus ossos, sobre a tua coluna, sobre a tua dor de cabeça, seja lá AIDS, seja lá qualquer tipo de enfermidade, pela autoridade do nome do Senhor Jesus, desde a cabeça à planta dos pés, da planta dos pés até o alto da cabeça, na origem, na raiz, aonde estiver essa dor, essa enfermidade, em nome do Senhor Jesus, receba a cura e creia, porque a palavra de Deus é essa, querido. A Bíblia diz lá em Hebreus 11, no versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Verdadíssimo. Isso é a melhor verdade, vamos dizer assim, é a verdade absoluta. A fé, esperar, é muito difícil. E a prova, quando você não está vendo. Mas a palavra de Deus, ela é fiel. Se você tem fé, mesmo que está demorando, que você está esperando, que você não esteja vendo, você vai ver, vai acontecer, porque o nosso Deus não precisa de nada, de diagnóstico, para realizar o impossível na minha e na tua vida. E falar de impossível, no mesmo capítulo de Hebreus 11, no versículo 6, diz assim, ora, de fato sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima diante de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, querido, sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus. Então, nós temos que entender as coisas do Senhor como ela é. E não como a gente acha que tem que ser. Não do nosso jeitinho. Vamos deixar desse jeito. Vamos levando assim. Não. É uma palavra profética que eu quero liberar para você nesta tarde. Desperta, homem, mulher. E para você entender, Deus está falando assim, ó. Desperta, pastor Marcelo. Está chegando a hora
Está chegando o momento. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você, para que ninguém depois venha dizer, essa palavra foi direcionada para mim, ou essa palavra só foi para mim, ou essa palavra foi para fulano. Não, essa palavra é para todos nós. É a palavra de Deus que exorta, que abate, que levanta, que cura, que salva, que importa que todos nós sejamos salvos. É através da palavra, é através do nome de Jesus que todo joelho se dobrará. Então nós precisamos despertar. Já quero finalizar para não levar muito tempo. Quero agradecer a todos que estão aí na rede social aí online comigo através dessa live. O Valdemir de Souza, pastor Cláudio, Maria de Fátima, minha tia. Dê um abraço aí no meu tio, amém? Sua família, que Deus possa estar abençoando. Então, queridos, só para a gente finalizar a palavra de Deus, nós podemos ver aqui que o nosso Senhor, Ele é maravilhoso. Deus, então, quando manda Samuel ungir Davi, e me chama muita atenção, quando a gente olha lá no finalzinho, que a Bíblia diz assim, que quando Davi apareceu, quando Davi chegou, ninguém estava sentado, só se assentaram quando Davi chegou. E a Bíblia diz interessante que Deus fala para Samuel, Samuel, levanta e unge esse, porque é ele. Deus sabe quem é cada um. Deus sabe a cada um quem está dentro da igreja que está realmente adorando. Deus sabe a cada um, sabe a necessidade. Deus conhece o coração de cada um. Deus sabe a necessidade que você está passando. Deus sabe a tristeza que você está passando. Hoje a gente vê muita luta, muita briga, muita confusão, é muito isso e aquilo, é muito meninice. Meninos, Paulo falou a respeito disso. Nós não somos mais meninos. Pedro deu um exemplo muito claramente. Antigamente, quando era menino, fazíamos coisas de menino. Agora nós somos homens, mulheres de Deus. Passamos coisas de homens e de mulheres de Deus, querido. Precisamos despertar, acordar. Precisamos chacoalhar. Precisamos entender que o Senhor, Ele quer a casa limpa. Não tem como Deus operar numa casa suja. Tem que limpar. Tem que arrancar o que é esse pecado, o que é essa sujeira. Arranca enquanto ainda há tempo. Porque quando passar disso, querido, quando chegar o dia do Senhor, aí não adianta chorar. Aí não adianta querer correr. Aí não adianta isso. O tempo, a hora, é agora. Vai lá. Deus abençoe a tua vida, Rodrigo Andrade, pastor. Deus esteja abençoando o seu ministério também, meu querido. Amém? Então é muito importante, querido, que nós possamos entender que Deus está conosco. Nós precisamos nos unir em fé, em amor. Parar com esse negócio, querido. Se Deus, só para a gente terminar, para não levar muito tempo, eu gosto muito de pregar a palavra de Deus, mas a gente sabe que existe uma medida, um tempo, para que a gente possa passar aquilo ali. Senão, às vezes, se o profeta ou o pastor ali não tiver graça, mata a igreja, mata todo mundo. Mas se ele tiver graça, e for pela unção do Espírito, é a palavra de Deus, a gente pode ouvir a integridade. Mas tem uma medida aqui. Quando eu olho lá para o rei Manassés, que a Bíblia diz que foi um dos piores reis, um rei que, Deus abençoe a sua vida, meu cunhado. Sim, o rei Manassés foi o que fez o pior de todos, foi o pior de todos os reis. Levou o povo à idolatria, levou o povo à escravidão, ele foi preso. E, no entanto, a Bíblia diz que ele orou. Olha que interessante. Rafael Simões, Deus abençoe a sua vida. Ele orou. E quando ele ora, a Bíblia diz que Deus o perdoou. Querido, isso é muito importante. Esse homem, ele poderia ter sido perdoado, podia ser livre e Deus levantar outro rei. Mas Deus o constituiu, ele rei de novo. E ele fez as coisas que eram certas. Então, querido, para você entender, se Deus está no controle e é Deus que levanta e Deus que estabelece, quem é você, quem é eu, quem é quem vai tentar contra a vida do irmão, seja lá quem for. Cada um dará conta de si diante do Senhor. Faça a tua parte, vá buscar o Senhor, adore o Senhor. Eu sei que existe um monte de coisas erradas, mas, querido, a palavra de Deus ainda é a mesma. E aqui está a verdade. A Bíblia diz lá em João 8, no versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vai buscar o Senhor, dobra o teu joelho, desperta, não fica aceitando não de braço cruzado.
achando que é isso mesmo, comendo bolota. Não, querido, peça a palavra de Deus, peça ao Espírito Santo de Deus que te ensine, que te dê direção, que você vai enxergar bem diferente do que você está enxergando. Que a tua alegria vai assim pular, saltar diante de ti, e você vai fazer coisas que você nunca imaginou, no nome do nosso Senhor Jesus. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, a sua família. Já estamos terminando um ano de 2019, estamos aí próximo à correria de tantas coisas. E às vezes as pessoas correm para muitas coisas, mas esquecem do Senhor, esquecem da palavra. Se você conhece um irmão, se você conhece uma pessoa que talvez esteja afastada, até mesmo por causa de algumas coisas que ela ouviu, ou porque alguém o machucou, vai atrás dela, ajude ela. Mostra essa live para ela, diga para ela que ela é importante para o Senhor Jesus, assim como Davi, que era um menino, foi humilhado, ultrajado, tomando conta de ovelhas, porque naquela época o ofício de pastor era como se fosse hoje um trabalho inferior. Não vou citar o nome para desmerecer classe nenhuma, porque eu não estou aqui para isso. Então, preste bem atenção, era um trabalho inferior, que só quem tinha que fazer era aquele menor, ultrajado, esquecido, humilhado. Só que aquele ultrajado, esquecido, humilhado, estava na presença de Deus, entoando a sua harpa, adorando ao Senhor. E Deus sabia onde ele estava. Se Deus viu Davi, Deus também está vendo você. Vai chegar a tua hora. Deus vai te exaltar. Deus vai fazer com que você esteja por cima e não por baixo. Muitos vão enxergar que Deus é na tua vida. Basta você levantar a tua cabeça, homem. Não deixa, não esqueça, não volte para trás. Não esqueça o Senhor por causa de ninguém, de homem, de coisa, de posições, de dinheiro, não. Vai para Jesus como você está e seja um instrumento na mão do Senhor. Seja um verdadeiro adorador. Fale de Jesus para as pessoas, que Jesus liberta, que Jesus cura. Ah, pastor, as pessoas não querem ouvir. É verdade, as pessoas não querem ouvir, sabe por quê? Porque a culpa está dentro da igreja. A culpa não está no mundo. O mundo nós conhecemos, mas a igreja está fazendo coisas erradas e aí o povo não quer vir para a igreja por causa da igreja. Começa a mudar. Começa a tomar uma posição e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Assim como Deus exaltou a vida de Davi na frente dos seus 7 irmãos, como a Bíblia diz, né? Que passou os 7 e nenhum daqueles Deus escolheu. Mas Deus escolheu Davi. Deus abençoe a sua vida, Marivane, Lorival, Lourenço, Lorival, homem de Deus. Então, queridos, vamos despertar, vamos acordar. É necessário que nós possamos fazer as coisas de Deus como ela é, querido. Às vezes tem pessoas que estão perdendo tempo, mas tentando no banco, e não tem nada da palavra, não tem nada, querido. Nada. A gente não vê mudança, não vê transformação. Às vezes entra ano, passa ano, as pessoas estão 20, 30 anos do mesmo jeito. Aí fala assim, pastor, não tenho fé. Querido, como? Se a palavra de Deus fala que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Deus abençoe a tua vida, Mayara. Como que a gente não pode ter fé? Então você não está ouvindo. Deus abençoe a tua vida, minha prima, né? Andressa Barbosa. Então, querido, preste bem atenção. Não sei o que você está fazendo, eu vou finalizar agora. Eu não sei o que você está fazendo. Eu quero deixar essa palavra, faz um tempinho que eu não faço live, mas hoje eu estou inspirado pelo Espírito Santo de Deus, assim, de uma maneira tremenda, e eu creio que Deus está derramando da sua graça, da sua plenitude, do seu bálsamo, do seu azeite, da sua unção sobre as nossas vidas. Essa palavra está nos renovando, nos fortalecendo, fazendo com que a nossa armadura seja polida, para ofuscar a visão dos inimigos, dos demônios, dos principados que vêm de contra as nossas vidas. Que Deus possa estar... Vou mandar um abraço sim, pastor Cláudio. Um abraço para o Ademir, amém, que está acompanhando aqui a mensagem. Pastor Cláudio Silva está mandando um abraço. Minha querida prima, Rose Ferreira. Deus abençoe a sua vida, seu maridão, sua família. Dê um beijo e um abraço na tia aí, amém? Queridos, então, só para finalizar, é importante que nós possamos entender, é importante que nós possamos nos unir, é importante que você, aonde esteja agora, querido, você sabe aonde a tua coroa caiu,
Você sabe aonde você está em falta. Você precisa, querido, nesse exato momento. É um alerta. Eu estou falando isso como uma palavra profética, como um profeta de Deus. O Senhor Jesus está voltando. Não há mais tempo de ficar brincando. Não há mais tempo de ficar esperando. Ai, agora não, depois, querido, não vai dar mais tempo. Não vai dar mais tempo. É sério as coisas do Senhor. Então vamos buscar a palavra do Senhor verdadeiramente. Vamos ser homens e mulheres de Deus verdadeiramente. Vamos entrar dentro da igreja, querido, não ficar esperando o pastor pedir para dar glória não, aleluia não. Porque a glória é para Deus, aleluia é para Deus. Dá glória, glorifica o Senhor. Entenda isso, querido. Porque Deus está no controle da minha e da tua vida. O nosso Deus está no controle da minha e da tua vida, querido. Entenda isso. Então esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. Apenas o versículo aqui que nós lemos de 1 Samuel 16, 11. Depois você pode até dar uma lidinha. Até ali o finalzinho que Samuel vai para Ramá. E para finalizar, aqui nesse último versículo diz assim: o Espírito do Senhor se apossou de Davi naquele exato momento. Quero que nesta tarde o Espírito Santo de Deus possa se apossar da sua vida, do seu ministério, do seu caminhar, do seu andar, na hora que você louvar, que o Espírito Santo de Deus possa tomar você, que Deus possa abençoar a cada um de vocês, os pastores aí, pastor Rodrigo, que Deus possa tomar a sua vida, Valdemir, Rose, tantas pessoas que passaram aqui, que às vezes vai fugindo assim, mas eu creio em nome do Senhor Jesus, que Deus está abençoando a cada um de vocês. Amém? Que Deus possa estar no controle da sua vida nesse exato momento. Que hoje, querido, esse domingo, seja um domingo de bênção. Você que vai para a igreja, ou você que está indo para a igreja agora, ou você que está na igreja, na frente do trabalho, você que vai preparar já uma palavra que Deus colocou no seu coração, que essa palavra seja impactante, poderosa, cheia de poder do Espírito Santo de Deus, para ir sobre as vidas dessas pessoas que precisam, que estão feridas, estão machucadas, que não sabem discernir a mão esquerda da direita. Deus abençoe a sua vida, Crenivaldo Brito, amém? Deus esteja te abençoando, meu querido. Então, que Deus possa estar no controle de cada situação da sua vida, em nome do Senhor Jesus, amém? Vou finalizar agora, que Deus possa estar abençoando a sua vida. Logo em breve vamos ter mais uma live, amém? A gente vai estar falando um pouquinho mais do Senhor, mas me ajuda em oração. Abençoa a minha vida, o pastor Marcelo, minha esposa, minha casa, minha família. Ore por mim, que Deus possa estar assim derramando. Eduardo Silva, que Deus abençoe a sua vida, meu querido. Oh, saudade, hein, meu querido? Que Deus possa estar no controle, viu? Do seu ministério também, viu? Que Deus possa estar derramando sobre a sua vida chuvas seródias e temporãs. Amém, meu querido? Que esse dezembro, que esse mês de dezembro seja um mês de vitória. Que nós possamos entrar no ano de 2020, melhor, com a certeza e a convicção que a palavra e a fé estão seladas em nossos corações e que nada, ninguém vai nos abater ou nos derrubar. Nós vamos vencer, porque a palavra de Deus fala que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fique na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Fique com essa palavra, que essa palavra possa confortar os vossos corações. E frisando aí, Davi foi o único rei que foi ungido 3 vezes. Naquela época, existiam 3 classes que eram ungidos: sacerdotes, profetas e reis. Davi entrou nisso. Não houve mais isso lá na frente. Não invente, não manipule o evangelho. O evangelho é esse aqui, ó. 66 livros. 39 no Antigo e 27 no Novo Testamento. Suficiente, poderoso para mim e para a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Algo que eu gosto de falar muito. Shalom Adonai. A paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Que a gloriosa paz do Senhor Jesus esteja sobre vocês. Amém. Até mais.